Olá, o CNJ em Ação está no ar. No programa de hoje você confere um resumo da última sessão plenária do Conselho Nacional de Justiça. Também fica por dentro dos eventos que vão movimentar o Judiciário e dos destaques do Conselho nas redes sociais. E ainda uma entrevista com o conselheiro Neves Amorim. Isso e muito mais você vai ver agora no CNJ em Ação. E a gente começa esta edição com uma síntese da sessão ordinária de número 172, realizada no plenário do Conselho no dia 27 de junho. Na abertura da sessão plenária, o presidente do CNJ e do STF, ministro Joaquim Barbosa, cumprimentou o conselheiro Jorge Hélio pela participação na última sessão do Conselho. Representante dos advogados, o conselheiro termina seu segundo mandato no CNJ, dia 21 de julho. A defesa de uma compreensão mais republicana do Brasil, presente em muitos dos votos e pronunciamentos do conselheiro Jorge Hélio, é hoje um dos temas mais urgentes e candentes em nossa sociedade. Além do presidente do CNJ, integrantes do Conselho também homenagearam o conselheiro Jorge Hélio. Não se pode negar que Sua Excelência é extremamente dedicado, extremamente preocupado com a eficácia do Poder Judiciário e com os trabalhos e a seriedade e a respeitabilidade do CNJ. Então, eu me associo a Vossa Excelência e desejo ao conselheiro muita felicidade na nova fase da sua vida que se inicia após a sua missão aqui no Conselho. Neste plenário, consolidou e muito a noção que temos de republicanização da justiça. O conselheiro Jorge Hélio com um estilo firme, mas que mescla com esse estilo também o bom humor do cearense, o raciocínio rápido, espirituoso. O conselheiro Jorge Hélio certamente nos fez, em muitos momentos, parar, refletir e, no meu caso, particularmente, mudar de ideia diversas vezes. Durante a sessão, o conselheiro Guilherme Calmon apresentou um relatório sobre o mutirão carcerário realizado entre 2 de abril e 3 de maio em Natal e Mossoró, no Rio Grande do Norte. Segundo ele, foram concedidos 560 benefícios a presos condenados e 172 a presos provisórios. Ainda de acordo com o conselheiro, o problema nessas cidades é grave. Foram constatadas diversas irregularidades, como falta de condições mínimas de higiene e superlotação. Houve, pelo que me recordo, um encaminhamento no sentido da obtenção de uma verba junto ao DEPEN para a construção de mais 2 estabelecimentos prisionais, e as últimas notícias que o DMF obteve são exatamente nesse sentido, que esse financiamento foi até liberado e, portanto, já se iniciaram as atividades voltadas a, pelo menos, resolver o problema da superlotação. Há outros problemas sérios, mas esse da superlotação será, ao mínimo, atenuado em razão dessas medidas que o governo do Estado sinaliza que deve adotar depois de realizado o mutirão. Ainda durante a sessão, o presidente do CNJ e do STF, ministro Joaquim Barbosa, falou sobre a importância da meta 18, que prevê o julgamento até o final deste ano de todos os processos distribuídos até 2011, que tratam de improbidade administrativa e de crimes contra a administração pública. De acordo com o ministro, dos 121.850 processos-alvo, apenas 36,55% deles, isto é, 44.542, já foram julgados pelos tribunais. Os piores desempenhos no cumprimento da meta foram registrados no Piauí, na Bahia, em São Paulo e no Amazonas. E na Justiça Federal, nos tribunais regionais federais da 3ª e da 1ª regiões. O ministro Joaquim Barbosa ressaltou que o CNJ não vai ser conivente com a indiferença no julgamento destes processos. Nesse sentido, expedirei ofício aos presidentes de todos os tribunais de justiça e regionais federais para que exijam que os seus magistrados informem quais os processos relacionados à meta 18 estão-lhes conclusos, em que fase estão e quais as medidas irão adotar para que esses feitos sejam julgados até o final de 2013. Recebidas essas respostas, pedirei ao coordenador da meta 18 que analise eventual quadro de negligência que exija a atuação disciplinar da Corregedoria Nacional de Justiça. Na
próxima semana você vai acompanhar outros julgamentos do Conselho Nacional de Justiça. CNJ e Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios promovem seminário sobre Previdência Complementar. O seminário Previdência Complementar, o que você precisa saber, é voltado para magistrados e servidores do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O motivo do encontro é debater o novo modelo de previdência complementar dos servidores do Judiciário, a FUNPRESP-JUDE. Já houve a instalação do FUNPRESP do Poder Executivo e está se preparando a instalação do FUNPRESP do Poder Judiciário. Então, as dúvidas existentes, a construção desse novo sistema, ela tem como base a participação de todos os seus servidores e seus magistrados. Então, essa discussão é fundamental para que nós possamos construir um sistema previdenciário justo, que atenda aos anseios dos nossos servidores e dos nossos magistrados. De acordo com o desembargador Jorge Leite, é importante os magistrados se atualizarem sobre o assunto. Além de preparar os juízes, conscientizando-os dessa nova realidade, é preciso também prepará-los para responder às demandas da sociedade que fatalmente surgirão na interpretação dessas novas regras. O juiz Paulo Carmona, integrante do Conselho Deliberativo da FUNPRESP-JUDE, esclareceu que o novo modelo de previdência complementar ainda não é obrigatório para os novos servidores do Poder Judiciário. Só estão obrigados ao novo regime quando a FUNPRESP-JUDE estiver realmente funcionando, o que significa ter sede, diretoria, plano de benefícios aprovado sendo ofertado para esses novos servidores. E isso ainda não aconteceu. Nossa expectativa é que em agosto a FUNPRESP-JUDE já esteja em funcionamento. Os servidores antigos, eles terão, a partir do início do funcionamento da FUNPRESP-JUDE, um prazo de 24 meses para fazer a sua adesão ao novo regime ou não. Quer saber os assuntos que tiveram mais repercussão nas redes sociais do CNJ? Veja no quadro Tá na Rede. Um país sem corrupção depende da honestidade do seu povo. Comece dando o exemplo. Esta publicação foi compartilhada por mais de 3.500 internautas, alcançando mais de 208 mil pessoas na rede. Curta a página do CNJ. Acesse www.facebook.com/cnj.oficial. E a boa repercussão não foi só no Facebook. No Twitter, a frase "Um país sem corrupção depende da honestidade do seu povo" também foi a mais repercutida da semana, com 85 retweets. No último mês, o Twitter do CNJ teve mais de 7 mil novos seguidores, uma média de 1.800 pessoas por semana. Mais de 185 mil pessoas recebem diariamente informações sobre o judiciário brasileiro. Siga o CNJ no Twitter. E chegou a hora de conferir os próximos eventos que vão marcar o judiciário. No dia 12 de julho, das 9 da manhã às 6 da tarde, será realizada a primeira jornada juvenil do século XXI no Salão do Tribunal do Júri, do Fórum de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. O evento vai marcar a conclusão do ciclo inicial do projeto Júnior Caxias, com o lançamento da Central da Zona Norte, complementando com isso a instalação do núcleo e das 3 centrais de pacificação restaurativa. A sessão ordinária de número 173 está marcada para o dia 6 de agosto, na sede do Conselho Nacional de Justiça, em Brasília. O Conselho Nacional de Justiça vai realizar mutirão carcerário no estado do Ceará no período de 6 de agosto a 6 de setembro deste ano, em 2 polos, Fortaleza e Juazeiro do Norte. Serão inspecionadas unidades prisionais e reexaminados cerca de 17 mil processos de condenados e presos provisórios. Vem aí a primeira competição nacional de mediação do Poder Judiciário, que será realizada pelo Conselho Nacional de Justiça. As inscrições podem ser feitas até 19 de julho pelo portal do CNJ. São oferecidas 50 vagas a estudantes de direito de todo o país. O evento conta com a parceria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e da Secretaria de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça. A competição está marcada para os dias 12 e 13 de agosto. E nós vamos agora fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente conversa com o conselheiro Neves Amorim. Até já!
O CNJ em Ação está de volta com o quadro Bastidores e hoje eu vou conversar com o conselheiro José Roberto Neves Amorim. O conselheiro que é desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e, conselheiro, recentemente ocorreu a conferência em Brasília justamente sobre conciliação, foi realizada recentemente. De que forma ela pôde contribuir? Olha, o objetivo principal foi o de fazer com que nós dessemos um fechamento geral em toda a conciliação e a mediação que nós cuidamos durante esses 2 anos, evidentemente sem desprezar o período de 2006 até 2011, né, em que nós tivemos um grande número de adeptos e um número grande de adesões aos movimentos, tanto da conciliação quanto da mediação. Essa conferência trouxe temas extremamente importantes, ela trouxe pessoas importantes com visões, inclusive americanas, com um professor da Universidade de Harvard e um professor italiano. Então, a Europa hoje tem uma legislação própria para a mediação, que é o que nós procuramos trazer, para que as pessoas vissem isso. E os Estados Unidos também, a Harvard, eu não preciso nem expressar mais do que todo mundo já sabe a respeito dela, e quando ela pontifica em todos os temas. E na mediação não foi diferente. Eles trouxeram uma experiência extremamente importante e vantajosa para o Brasil. E dá para adaptar a nossa realidade? A mediação ela é universal. A ideia de que o mediador é aquela pessoa que possa juntar-se às partes e fazer com que elas busquem uma solução, mas elas, né, o mediador ele não interferirá, ele apenas induzirá as pessoas a que encontrem elas mesmas uma solução. Diferente da conciliação, em que o conciliador, ele entra, ele tem o objetivo de induzir as partes e de propor para as partes também. Então, a diferença é essa, que na conciliação, o conciliador pode induzir a um acordo. E na mediação, não. O mediador apenas induz as pessoas a que elas se componham. As ideias são das pessoas. A campanha ela surge em 2006 e ela vem crescendo. Agora, como é que está? Tanto a população tem assimilado melhor, por exemplo, estudantes de direito, que normalmente tem um curso aí voltado, e a gente sempre ouve isso, o estudo voltado para litigar mesmo, disputar, ver quem é que vai ganhar, quem é que vai perder. E a conciliação ela não trata exatamente disso. Nossos estudantes também estão sendo preparados para isso? Nós estamos, o objetivo nosso é a mudança de cultura. Nós temos que mudar a cultura do litígio para a cultura da conciliação. Então, nós temos feito esse trabalho arduamente em todos os setores, começando, e nós temos que começar nas universidades, porque esses são o nosso futuro, né? Muitas universidades já estão implantando métodos alternativos de solução de conflitos em suas grades disciplinares. Então, isso para que os estudantes cresçam sabendo, olha, se eu precisar da justiça, eu tenho esse caminho, e quando eu não precisar da justiça, eu tenho um outro caminho que também vai me levar a uma solução, sem a necessidade de movimentar toda a máquina estatal, sem a necessidade de a presença de um juiz. Então, isso é fundamental, e é isso que a gente quer que as pessoas comecem a entender, que o juiz existe, o Estado existe, o Poder Judiciário está aí, mas para resolver causas em que haja a necessidade da participação do Estado, né? E outras causas não há a menor necessidade da participação do Estado. Causas menores de consumidor, vamos dizer assim, nós temos 60% das causas no Brasil com valor de nem R$1.000. Então, nós movimentamos toda uma máquina. Por isso, nós temos 90 milhões de processos em andamento no país. Temos uma entrada anual de 25 milhões de processos. Então, isso é uma loucura, né? Se a gente olhar o judiciário perdendo todo esse tempo para decidir causas, às vezes, repetitivas, e toda uma máquina movimentada, né, num processo que custa aproximadamente R$1.500 para o Estado, e nós solucionando processos, causas de R$300, R$400. Então, o Estado gasta mais para movimentar o Poder Judiciário, a máquina toda,
do que o próprio valor da causa em que o juiz está decidindo. Então, isso é que nós não podemos deixar acontecer. Nós estamos tentando acabar justamente com isso. E o cidadão ele pode ter aí a possibilidade de ver a sua situação resolvida com um tempo muito mais, né, bem mais ágil. Exatamente. A ideia é que a Resolução 125 criou e determinou que os tribunais implantassem os centros de conciliação justamente para isso, para que os centros ficassem à disposição da população, com o juiz, com o membro do Ministério Público, membro da Defensoria Pública, para que o cidadão chegue lá e, olha, eu preciso resolver. Isso sem judicializar uma ação. Então, o juiz vai usar, vai chamar a outra parte virá e aí ele vai fazer a composição, ou por mediação ou por conciliação. Mas a própria população também tem assimilado bem a conciliação, Tem. né? Tanto é verdade que no nosso movimento da conciliação, desde 2006 até agora, nós já fizemos, e veja bem, aqui são 7 anos, né? E, na verdade, nós temos que pensar que nós trabalhamos para efeito de divulgação da semana, é uma semana por ano. Então, são 7 dias por ano. Nesses 7 dias, nesses últimos 7 anos, nós fizemos mais de 1 milhão de acordos. Nós movimentamos mais de 5 bilhões de reais. Então, por aí, a gente vê que nós tiramos, em uma semana por ano, portanto, em 7 semanas apenas, 1 milhão de processos. Então, as pessoas vão, elas gostam, os mutirões que nós fizemos aqui no CNJ, né? Junto ao Sistema Financeiro da Habitação, mutirões bancários, tudo isso as pessoas comparecem com uma tremenda boa vontade e a gente consegue fazer com que os órgãos que têm a possibilidade de nos ajudar estejam presentes. E aí a gente só reúne as pessoas, né? Em vez de elas se encontrarem no fórum, elas se encontram num outro lugar e fazemos um trabalho assim de vários dias e num lugar melhor para todo mundo. E as pessoas se encontram todas lá. Então, é um grande encontro onde nós solucionamos grandes problemas. Que, às vezes, para as pessoas, um problema da casa própria, uma prestação da casa própria, para a maioria, é um valorzinho. Para cada um, é o seu problema. Nós temos que enxergar a cidadania dessa forma. É um ato de cidadania do Estado reunir essas pessoas e colocar o Poder Judiciário, abrir as portas do Poder Judiciário e mudar essa visão que as pessoas têm do Poder Judiciário, né? As pessoas precisam enxergar o Poder Judiciário como uma casa de cidadania. Eu vou lá para resolver o meu problema. Como eu vou ao médico resolver um problema de saúde. Eu vou ao médico, ele me dá um remédio e está resolvido. Eu não preciso ficar 10 anos para ele acertar um remédio para mim. Não, ele vai lá e me dá um remédio e estou curado. E o Judiciário é a mesma coisa. Eu vou, procuro o centro e saio com a solução 2, 3 dias depois. Então, isso é um ato de cidadania do Estado. Então, nós temos que entender que o Judiciário tem que abrir as portas, tem que mudar a mentalidade e se tornar uma casa de cidadania. E é uma decisão, a da conciliação, que é uma decisão que vale, né? Inicialmente, algumas pessoas, mas será que vale mesmo? Algumas pessoas tinham essa dúvida. Não, vale, vale. Referendado. É referendado. O juiz homologa isso e se torna um título executivo judicial. Se não for cumprido, toda aquela parte do processo já foi abolida com a composição. Então, nós só vamos executar. Não cumpriu, o juiz vai falar, agora vai ser cumprido. Por quê? As partes assinaram e eu homologuei. Então, é perfeitamente legal, jurídico, sem qualquer tipo de problema. Conselheiro Neves Amorim, tem aqui um outro assunto que é justamente a cartilha elaborada pelo Conselho Nacional de Justiça que trata, que traz algumas questões que envolvem a separação, o divórcio, né? Ou seja, formas de apaziguar o problema que já é a separação. Olha, nós temos que isso é um outro fator extremamente importante para a sociedade. Porque a grande preocupação, na verdade, não são os separandos, são os filhos dos separandos. Que sofrem mais ainda, né? Que sofrem muito mais com tudo isso. Quando há uma disputa entre o pai e a mãe sem filhos, é tudo muito mais fácil. Porque até a própria lei já determina que nem precisa ajuizar a ação. Ele pode ir no próprio cartório e fazer o divórcio, fazer a separação, fazer a partilha. O problema surge, e daí a intervenção nossa, quando os filhos começam a sofrer com isso. E aí nós temos que vai se judicializar essa separação, e aí o filho vira um objeto de disputa. Exato. Né? E é desse filho que nós temos que cuidar.
E é desse filho que nós estamos cuidando. Então, nós montamos a oficina de parentalidade justamente para isso. Antes da separação, os pais vão se reunir numa sala, pais e mães separadamente, depois eles vão ser misturados. Então, existe toda uma técnica de psicologia, de assistência social, para que essas famílias possam se reencontrar e fazer com que os filhos não sofram com a separação. Então, é justamente visando a integridade mental, moral, física do filho que a gente está cuidando muito de perto disso. Nós fizemos um CD que nós apresentamos, inclusive com cenas de novelas, para mostrar para os pais, talvez eles vendo isso, eles consigam perceber o mal que eles fazem. Porque às vezes a pessoa está agindo e ela não consegue enxergar, mas ela vendo, ela consegue enxergar. Exato. Então, nós pegamos algumas até partes de novelas de algumas emissoras para justamente os pais poderem ver uma cena em que a criança é objeto de disputa, leva recado, traz recado, recebe ofensas, ouve um pai falando mal do outro. Então, e às vezes envolve, por exemplo, a avó, aquela figura tão carismática, tão amada, e entra nessa alienação parental. Exatamente. Acaba sofrendo com isso, porque às vezes quer defender o neto dos pais que estão brigando em relação à criança. Então, nós temos feito, tem sido um grande sucesso isso, tem dado um grande resultado e nós agora estamos começando a expansão. O laboratório já foi feito, já deu resultado e agora nós estamos expandindo isso para o Brasil inteiro. Bem, conselheiro, eu quero aqui agradecer pelos esclarecimentos. Obrigado e sucesso com a cartilha. Pois não, muito obrigado. Eu que agradeço. E o Conselho Nacional de Justiça promoveu um encontro sobre capacitação de 90 mil detentos e egressos para orientar magistrados sobre reinserção social. Magistrados de tribunais de justiça de todo o país, responsáveis por ações de reinserção social de detentos, se reuniram no plenário do CNJ com juízes auxiliares do Conselho e com um representante do Ministério da Justiça. Discutiram critérios de seleção para escolher os presos que devem preencher as vagas de cursos profissionalizantes. Os cursos fazem parte do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec, do Ministério da Educação, que visa ampliar a capacitação profissional. Funciona assim: o CNJ vai receber a demanda de cursos dos tribunais de justiça estaduais, vai centralizar as informações e repassá-las ao Ministério da Justiça, que vai aprovar ou não os cursos. São 90 mil vagas em todo o Brasil para 2013 e 2014 e deverão ser preenchidas por detentos que cumprem pena nos regimes fechado, semiaberto e aberto, além de egressos do sistema carcerário. A iniciativa do Departamento Penitenciário Nacional e do programa Começar de Novo do CNJ busca a capacitação como meio de reintegração social e a prevenção da reincidência criminal. Os recursos para o programa são do Ministério da Educação, que irá pagar diretamente a instituição que vai ministrar os cursos. São mais de 180 milhões destinados à qualificação profissional, que eu acho que é um grande ganho se nós conseguirmos movimentar o judiciário, especialmente nas nossas unidades federativas, fazer com que essa gente que hoje, em boa parte, está ociosa, trabalhe, se qualifique e, de alguma forma, volte à sociedade, pelo menos um pouco melhor do que entrou no sistema prisional. E o CNJ em Ação termina aqui. Nós temos um encontro marcado no próximo programa na semana que vem. Até lá!